Boa tarde, gente. Gente que está no aplicativo da rádio, que está no YouTube e quem está no rádio, indo, voltando do trabalho, todos que estão aí me escutando. Hoje a gente vai falar mais um pouco de leitura. E eu vou explicar um pouquinho. Hoje é meu penúltimo dia, nós vamos acabar essa temporada da rádio e aí a gente retoma depois numa outra oportunidade, tá, gente? Mas quem quer continuar comigo, por favor, me segue no Deise Gouveia Oficial. É importantíssimo, eu estou lá todo dia fazendo o mesmo papel, incentivando você a ler, ajudando você a adquirir o hábito de leitura ou manter o hábito de leitura com indicação de livros, com dicas. Então, continua me seguindo no Instagram e no canal do YouTube. O que tem no canal do YouTube? No canal do YouTube, todos os programas daqui você pode rever ou ver aqueles que você perdeu por aqui. Então, no canal do YouTube, Deise Gouveia, tem todos os programas, tem os meus podcasts. Aí em fevereiro a gente volta com tudo nos podcasts, com podcasts simplesmente maravilhosos. A gente vai ter autores novos, a gente vai ter especialistas em déficit de atenção. Sabe aquele programa que a gente fez e que foi um sucesso de déficit de atenção com aquela psicóloga, com aquela neuropsicóloga, a Cláudia Memória? Ela vai estar no meu primeiro podcast, então vocês não percam, tá? Eu vou gravar no dia 1º, mais ou menos no dia 5 vai estar já no meu canal do YouTube. E aos pouquinhos a gente vai estar no YouTube ao vivo, tá? Então vocês me sigam lá. Instagram, Deise Gouveia Oficial, todos os dias incentivando você e no canal do YouTube com muito conteúdo bacana para você. Eu vou começar hoje o programa com uma postagem que eu fiz e que deu muita pergunta e muito engajamento. Eu coloquei um texto no Stories que é do Leandro Carnal. Eu fiz um curso, um clube de leitura, e na caixinha de perguntas, alguém perguntou: eu não gosto de ler, o que devo fazer? Se é que tem alguém que não gosta de ler. Mas eu vou ler para vocês na íntegra, e quem quiser perguntar depois, me pergunta alguma coisa, se eu puder responder. Não sou aquela especialista igual o Leandro Carnal, mas eu vou dar sempre a minha opinião para você. Então, o texto começa assim: eu não gosto de ler, o que devo fazer? Primeiro, ter uma consciência é fundamental. Existem coisas que dependem de gosto, de gostar ou de não gostar, como música dos Beatles ou uso de pimenta na comida. Você pode optar. São questões subjetivas e você pode viver com ou sem, aderir a uma estética ou a um tempero. Há outras coisas que são objetivas, como tomar um banho ou ler. As duas são objetivas. Ao abrir mão do banho, você não pode colocar em risco sua sociabilidade. Você pode colocar em risco. Se você não tomar banho, ninguém vai querer ficar com você. Ao não ler, compromete sua inteligência e crescimento. Nem todo mundo foi treinado para a leitura. Há pessoas com trauma de experiências escolares, não aprendeu direito, tinha déficit de atenção, teve uma professora que não foi aquela tão agradável, pode ter tido N problemas na aprendizagem e pode ter atrapalhado a sua leitura, né? Então, alguns terão que fazer mais esforço. Ler todos os dias é essencial. Isso eu falo todos os dias para vocês. A constância vai fazer o hábito de leitura. A constância vai você manter o hábito de leitura. Vai fazer você pegar um livro, ter aquele prazer e não voltar a
daqui 5 dias naquele assunto que você nem lembra mais. Então, é importante a constância. Um pequeno conto, um editorial de jornal, um artigo ou um trecho de um romance, ler coisas da sua área, ler assuntos gerais, informar-se, formar-se sempre. Um hábito pode ser criado em poucos meses. Se você não tem o hábito e começar e tiver 15 minutos por dia da sua atenção para a leitura de um artigo, de um jornal, você vai manter aquele hábito. O teu corpo vai pedir aquele momento da leitura. Então, a constância é imprescindível. Em menos de um ano, você lendo todos os dias um pouquinho, em poucos meses, menos de um ano, você vai tornar isso uma coisa natural para você. Ler não é por gosto apenas, é por necessidade. É por necessidade, porque se você tem um emprego, se você quer se tornar uma pessoa mais interessante, se você quer ter um vocabulário maior, tudo isso vai depender da sua leitura, né? Vai depender daquilo que você conseguiu tirar da sua leitura, dos livros, daquele momento da leitura. Pode ser o digital também, Deise? Já aproveitando aqui. Não precisa ser só o impresso, né? Não precisa ser só impresso. Só que a maioria das pessoas, quando eu faço aquele questionário do clube de leitura, a maioria é do impresso. Eu mesma sou do impresso, eu gosto de virar a página, eu gosto de riscar, mas o digital, eu li o último livro do clube de leitura, eu li no digital e eu adorei. Achei que eu li com uma velocidade maior, eu acho que ele me ajudou. Então, é uma coisa que a considerar, viu? Eu acho que eu vou fazer aí um meio a meio. Tal como o banho, um ser humano pode sim dizer que não quer mais, que não o quer mais. A solução é buscar o isolamento, se a pessoa quiser não tomar banho. E em relação à leitura, a mesma coisa, né? Sem chance de perturbar outras pessoas com mau cheiro ou ignorância. Ler é dizer a mim e ao mundo que eu quero ir além do óbvio, do senso comum. Eu quero ter opinião. Isso é ler. Ler é crescer e aceitar o desafio do novo. Ler é viver. E ele acaba. Não ler é o suicídio do cérebro. Tudo a gente tem que fazer exercício. A gente levanta, faz exercício, tem que fazer musculação, tem que ir no pilates, tem que isso. A cabeça também tem que estar exercitando. O cérebro precisa exercitar. E a leitura é o maior exercício. Você vai conseguir memória, vai conseguir atenção, vai conseguir ter um vocabulário muito maior, vai se tornar uma pessoa mais interessante, porque vai ter muito mais conteúdo nas conversas. Então, ler é importante. E eu vou estar com você sempre no Instagram, Deise Gouveia Oficial, dando dica de livro, dica de como você vai trazer esses 15 minutos para a sua vida, o que você tem que fazer. Então, continua me seguindo e vai no canal do YouTube, tá? Isso vai me ajudar muito, gente. Vai lá, assina o canal, manda para as amigas que gostam da leitura, comenta e curta, tá? Vai me ajudar muito, a gente vai crescendo e eu vou trazer sempre coisas novas para você. O meu crescimento vai tornar uma coisa boa também para você. No último episódio, na segunda-feira passada, a gente falou sobre uns livros e eu ia começar a falar sobre livros que falam de livros e o que aconteceu? Acabou o tempo. Então, hoje a gente retoma por esses. Eu trouxe, como a gente está aqui falando sobre prazer em leitura, vontade de ler, que livros que a gente poderia ler? Tem acho que é até legal, uma curiosidade, uma pergunta pessoal. Quer saber, quantos livros você lê por mês ou por ano? Qual a sua média de leitura? Eu leio de 4 a 5 livros por mês, mais ou menos.
tá? Integralmente, tudo que eu tenho que fazer, pelo menos 4, 5 livros eu leio. Eu já li, acho que em janeiro eu li um pouquinho mais, porque eu estava mais sossegada e eu li alguns livros. Mas não é que eu fico o dia inteiro lendo, não, tá? Eu tenho aquela horinha. Eu gosto antes de dormir, eu gosto às vezes à tarde, num sábado à tarde. E esses dias fez uma chuvinha gostosa, hein? Um cafezinho, um livrinho, tava demais. Então, vamos voltar aqui nos livros que falam de livros. Eu trouxe 4. Um que eu não li e 3 que eu li. Então, eu vou contar para vocês. O primeiro é o primeiro livro do nosso clube de leitura. Ele foi um sucesso. Todo mundo que começou comigo no clube de leitura, esse foi o primeiro livro que a gente leu. Acho que foi em fevereiro de 2023. É a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite é do Matt Haig. Ele já escreveu muitos livros, inclusive, sabe aquele filme que foi, que a origem é do livro dele, O Menino Chamado Natal, é dele também, e está na Netflix. Então, ele tem muitos livros, teve prêmios, esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. E aqui a protagonista, que se chama Nora Cid, ela tem muitos talentos. Sabe aquela pessoa que é talentosa? Ela tem talento para música, ela gosta de... Então, ela podia ter sido uma estrela de rock. Ela tem talento para ser uma pessoa que fala em palestras. Uma pessoa que podia ser tudo o que ela quisesse. E, de repente, ela escolhe e faz escolhas onde nunca as coisas começam a não dar certo para ela. Então, ela está tão chateada, ela quer tirar a própria vida. E nessa situação acontece que nesse momento, ela entra numa biblioteca da meia-noite, onde tem a bibliotecária, que era da escola dela, ela se lembra, e aquelas estantes vão se abrindo, os livros vão se abrindo, dando opções para ela, de escolhas diferentes e consequências diferentes de vida. Então, é um livro bem reflexivo, porque tudo que a gente escolhe tem uma consequência. Tem alguma pergunta? Você indica para iniciantes? Eu não tenho o hábito de leitura. É um livro bom para começar a ler? É um livro ótimo para você começar a ler. É interessante, é curioso, é reflexivo e a leitura é fácil, tá? Eu indico você a ler sempre a orelha, tá? Orelha do livro e contracapa, e saber que aquele livro vai ser do seu interesse. Porque é importante a gente não se frustrar com uma leitura que a gente começa e não acaba. Então, esse aqui é um livro para iniciante, ótimo. Eu acho que você vai adorar. Como é que é o nome dela? Marti 7. Bom, seja você quem for, depois me conta se você não gostou e não ficou grudada no livro. Outro livro que eu vou falar é A Livreira de Paris. A Livreira de Paris, eu fiz até uma live. É um livro onde a Silvia é uma americana que se muda para Paris e ela quer fazer com que os escritores americanos tenham um lugar em Paris. Então, ela abre uma livraria onde muitos autores na época, isso aqui é mais ou menos, é verdadeiro, tá? Então, é no tempo da guerra, e o Ernest Hemingway frequentava, como outros autores. E fala muito porque o Ulisses do James, como é que ele chama? Ulisses
era um livro que tinha sido proibido nos Estados Unidos e ela fez questão de publicar na França. Então, é uma batalha, é uma saga da publicação do livro Ulisses, do James Joyce. Tá? Então, é bem focado nisso, mas essa livraria, o que tem de interessante? Essa livraria existe ainda em Paris. A família Whitman ficou com a livraria depois dessa Sylvia. Ela é uma família que até hoje, a filha dele ainda cuida, e hoje essa livraria é como um sebo. Então, ela faz troca de livros, ela vende livros e ela tem livros raros, tá? Então, ela fica numa rua lá, eu até anotei aqui o nome da rua. Bom, mas todo mundo que quiser vai na internet e vai para Paris, vai conhecer. A Ana Maria tá falando que ganhou esse livro de presente de Natal e ainda está na fila para ser lido. Então agora põe ele mais para frente. Você vai adorar, tá? E essa biblioteca da Sylvia, essa livraria, ela foi palco de cenários de filmes bem legais. Meia-Noite em Paris. Fala muito dessa biblioteca. Ele entra por lá e ele sai naquelas visitas aos anos anteriores. Quem assistiu o filme Meia-Noite em Paris vou esquecer o nome dele, mas enfim, Meia-Noite em Paris, essa aqui é o cenário. A Edna gostou muito do livro. Gostou? Então. Outro livro que vai falar sobre livros. Esse também a gente leu no clube de leitura. O filme Meia-Noite em Paris é do Woody Allen, não vou esquecer. Mas a bibliotecária dos livros queimados, ela acontece essa história em 3 cidades diferentes e em 3 tempos diferentes. E depois essas 3 mulheres que sempre viveram para os livros vão se encontrar no final do livro. Aqui também a gente fala sobre essa livraria. Essa livraria foi uma coisa assim impressionante para a época e até hoje, como ela está lá, então todo mundo que fala de livro fala dessa livraria, tá? É muito interessante. Esse livro é muito legal. O que é importante? É importante sempre você realmente ler a orelha. E nesse livro foi uma coisa que ajudou muito as meninas, porque aqui você tem as cidades e os tempos onde estão ocorrendo. E a contracapa. Quantas páginas tem esse livro? Esse livro tem 364. Isso é importante, né? É importante. Eu trouxe livros de mais ou menos 300 e poucas páginas. Esse aqui tem 319, porque eu tinha visto. Essa tem 350 e pouco. É bom quando você começa a ler, para manter o hábito de leitura, não ter um livro muito denso, muito longo, muito comprido, porque pode te frustrar. Você começa, não acaba, começa, não acaba. É importante que você tenha o início e o fim da leitura. Então, livros menores são melhores, né? Para quem não tem nem um pouquinho o hábito de leitura, pode ser até livros menorzinhos. Eu acho que no começo, lá no canal do YouTube, tem alguns livros bem fininhos. Tem fábulas, tem contos para você começar. Se você não tem nenhuma experiência com leitura, então começa por uma coisa menor ainda, tá? Mas desses que eu trouxe, eu acho que a Biblioteca da Meia-Noite, para quem está começando a ler, é o mais indicado, porque é mais leve, é uma leitura mais fácil.
Os outros têm muito linha do tempo, fatos históricos, então pode complicar um pouquinho mais, né? Mas esse aqui não. Esse aqui você vai ler e a leitura flui. Uma delícia. Que é uma opinião sua sobre o livro. Você pode falar um pouco sobre o livro É Assim que Acaba? É assim que acaba. É sobre uma... Eu até tenho a resenha no feed do Instagram. É assim que acaba, fala sobre uma relação abusiva, né? Uma relação abusiva que a pessoa nem percebe que está nessa relação abusiva. É um tema muito sensível, muito importante para as mulheres nesse momento. É o livro da moda? É mais ou menos, né? É um livro que traz um assunto que está sendo muito falado, né? E é uma relação abusiva que nem parece ser abusiva, né? Porque a pessoa que tem esse controle da relação, ela é tão faceira, né? Ela dá um jeitinho, ela é tão envolvente que a pessoa fica na dúvida se está na relação Tá todo abusiva mundo ou aqui não. falando. A Lu, a Janaína. Um beijo para todas vocês e continuem me seguindo. Vão no canal do YouTube, assinem o meu canal do YouTube, porque lá tem bastante conteúdo que vocês vão gostar, tá? E depois sempre me manda mensagem, porque eu respondo todo mundo. Respondo todos, tá? Aí, por último, eu trouxe esse que eu não li ainda. É a Livraria Mágica de Paris, mas eu achei tão interessante. E então esse aqui, como eu não li, eu vou dar uma lida para vocês terem uma ideia da orelha e como que a gente sabe como é que vai ser o nosso interesse pelo livro, tá? Então, primeira coisa, na orelha do livro sempre tem mais ou menos a história. Então, aqui parece que é um barqueiro, eu li mais ou menos, é um barqueiro que faz uma livraria na sua embarcação e ele dá sempre o livro que aquela pessoa precisa ler. Aquele assunto, com aquele tema que está preocupando a pessoa. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Monsieur Perdoux se considera um farmacêutico literário. Do seu barco livraria, ancorado no rio Sena, ele prescreve livros para todas as dificuldades da vida, fazendo uma análise intuitiva dos clientes. Perdoux identifica e recomenda o livro perfeito para cada um. Deve ser super interessante. Eu fiquei curiosa. E você, como é que tá? Quem escreveu foi Nina Jorge. Trabalha como jornalista, isso sempre é interessante para a gente saber um pouquinho do autor, né? Escritora e professora, ela escreve thrillers, romances, artigos, contos e crônicas. A Livraria Mágica de Paris permaneceu mais de um ano nas listas de livros mais vendidos da Alemanha. E foi um best-seller na Itália, na Polônia, na Holanda. Então é um livro que eu acho que deve ser muito gostoso de ler. Um livro mágico, gostoso de ter. O que vocês acharam dos livros que falam dos livros? Eu trouxe alguns. A semana que vem eu vou trazer outras dicas, porque afinal, quando a gente se separar aqui na rádio, vocês vão ter os livros como companhia. Como eu sempre falo, né? O livro é sempre um companheiro. Então, traga sempre seu livro na bolsa. Sempre tem aquele tempinho para você ler. Se você tiver um Kindle, então é mais fácil ainda, porque cabe em qualquer bolsa, né? E vai estar sempre aquela página marcada onde você terminou. E se você tiver o livro, ponha o seu livro ali, na espera de um consultório, na espera de um filho, na escola, na hora do cafezinho da escola, no ir e vir, sempre tem um tempinho. E não esqueça, desliga a televisão meia hora antes do que você costuma
e pega um livro. Você vai ter um sono mais gostoso, um sono reparador e vai ter tido o prazer de ler meia hora. E o seu corpo vai pedir aquela meia hora todos os dias, naquele momento, porque aquilo vai fazer bem para ele, né? Vai dar aquele sono gostoso, você vai descansar. E me segue sempre no Instagram, Deise Gouveia Oficial, e no canal do YouTube. Pode falar. A Ana Maria compartilhou com a gente que ela está lendo esse último livro. A Conceição falou, está amando ler, e eu quero ler uma mensagem de gratidão que a Edna Machado escreveu para você. Ela falou que com você, ela voltou a ler. Então, muito obrigada. Nossa, mas muito obrigada de falar isso para mim. Edna Machado. Edna, um beijo. Que bom que você começou a ler e vai ler muito mais comigo. Viu, gente? Todo mundo que está aí, continua me seguindo e vamos ler. A Lucélia também. Manda um beijo para a Lucélia, que ela falou que suas palavras são muito sábias. Beijo, Lucélia. Obrigada. Mas de sábia não tenho muito, mas eu quero fazer vocês lerem. Um beijo, gente. Até segunda-feira que vem, ainda aqui às 5h30, e vai ser o nosso último programa. Mas eu vou estar sempre esperando você no Instagram, Deise Gouveia Oficial, e no canal do YouTube. Beijo e até!